capítulo 41, do verso 1 ao 6, que é a segunda resposta de Jó a Deus. E Jó diz assim, versículo 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que eu falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, pois estou envergonhado de tudo isso e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. No mesmo lugar que Jó estava, quando não blasfemou, ele estava quando entendeu que Deus não perdeu o controle sobre a vida dele. Eu tenho algumas conclusões para a gente fechar esse estudo. Mais uma vez eu faço um convite a você, não deixe de ler do capítulo 38 até o 42 em casa, até o final do livro em casa. Eu tenho certeza que você, além de rir com as perguntas que Deus fazia para Jó, vai se dar conta do quanto que os nossos medos, os nossos receios e as nossas fragilidades não são nada diante dele. A primeira conclusão que a gente chega é que Jó, sem sombra de dúvidas, foi um homem que se decepcionou muito e sofreu muito. A vida de Jó é uma exceção. Ah, pastor, eu tenho medo de sofrer igual a Jó. A vida de Jó é uma exceção. O que Deus tenta através da história de Jó é mostrar para mim e para você que pode dar tudo, absolutamente tudo errado. Tudo, tudo. Até o seu pão cair com a manteiga para baixo. Mas ainda assim, Deus não perdeu o domínio e o soberano controle sobre as nossas vidas. É exceção, não é regra. É para mostrar como que nós devemos nos comportar. A primeira conclusão é que as decepções ou as nossas dores não significam que Deus perdeu o soberano controle sobre as nossas vidas. Por que eu estou enfatizando isso com você? Quando você for desempregado, você vai tentar atribuir culpa a alguém. E pode ser que ninguém seja culpado. Seja apenas Deus te ensinando alguma coisa que você precisa aprender. Porque quando você se apresentou a Ele e disse, Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser uma oferta viva. Tira de mim o que me afasta do Senhor. Me constrange. Expõe o meu erro e o meu pecado para que eu me arrependa dele. Deus tem ouvido e tem agido. Então, quando a frustração e a dor chegar, não entenda como se Deus tivesse te abandonado. Ele não perdeu o controle. Nós não temos sabedoria para entender o que Deus diz. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Esse mundo que nós vivemos, ele foi criado pelo nosso Senhor. Mas esse mundo não é o mundo perfeito. Então, esse mundo não exclui a dor e o sofrimento. Logo, entender esse mundo está além da nossa expectativa. Na escola dominical que nós tivemos, algum tempo atrás, falava sobre Davi sendo um péssimo pai. E, de fato, Davi foi um péssimo pai. Aí, quando acabou a escola dominical, eu falei assim, irmãos, Davi foi um homem que se dedicou à carreira militar, ao serviço ao Senhor, às guerras, aos conflitos, mas foi um péssimo pai. E aí todo mundo concordando, assentindo com o rosto. Aí eu falei assim, mas a gente precisa lembrar que além de ser um péssimo pai, ele teve um péssimo pai que não o ensinou a ser um bom pai. E aí muitos que estavam na hora fizeram uma cara de espanto, como se não tivessem se lembrado desse lado da história. A nossa maior dificuldade de entender esse mundo que nós vivemos é que nós só conseguimos ver retratos. Nós não estávamos aqui quando todas as coisas foram criadas para que pudéssemos entender a raiz de todas as coisas. Então é por isso que existe enfermidade. É por isso que Deus não retirou a enfermidade do mundo. É por isso que Deus não impossibilita todos os acidentes. É por isso que essas coisas acontecem. Elas fazem parte desse mundo humano que é deturpado. Ele está em estado terminal para morrer e nós somos chamados para não participar dele nessa morte, estando com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós seremos passíveis de enfrentar essas coisas. Mas quando elas acontecerem, se acontecerem, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. E quando você se humilhar diante da potente mão dele, mesmo que ele não mude o cenário, ele vai mudar o seu coração para você conseguir vivenciar aquilo ali e ainda assim ser um vitorioso.